Ademar Bertoldo, um ícone do esporte de Ribeirão Pires, dividido com os afazeres dedicados à Rádio Pérola da Serra e à história da cidade, além de ser um grande goleiro. Essas informações, quem deu não fui eu não, foi Pedro Cordeiro. Você conhece o Pedro Cordeiro? Pedro Cordeiro é uma pessoa muito séria. Tem coisas, ele não sabe o que está falando, eu acho. Não, mas ele é da memória, é uma pessoa 100%. Esse é irmão do Salazar, que foi diretor do Olaria. Que da fundação, Associação Pro Memória de Memória. Ribeirão O Pedrinho ele... Então, o Pedrinho ficou sabendo que o Ademar viria gravar, né, esse programa aqui e me mandou 2 fotografias. Uma do Ademar jovem. Opa! No gol do Olaria. Do Olaria. E lá ele conta assim, que o Ademar foi atleta, técnico, presidente e até hoje é o diretor do Olaria. Tá certo? Certo. Roupeiro também. Roupeiro também. Não, guardava as camisas em em casa. E ele mandou também, nós estamos mostrando essa imagem do Ademar, né, como goleiro do Olaria, ainda no século passado. Estamos mostrando agora uma caricatura do Ademar Bertoldo, feita pelo Odair Miguel de Lima. Exato. Bisneto do Coronel Oliveira Lima? Conhece, então? Você conhece o Odair? Esse é lá que tinha lá da represa, até hoje tem um casarão lá na represa lá. A turma ia pescar lá e os caras vão, das cantos, fazer retiro espiritual lá, tomar uns goró. Odair, então você é o nosso convidado. Vem aqui, conversa com o Ademar e vamos fazer uma gravação, vamos mostrar suas caricaturas. Há um livro que foi feito com as suas caricaturas, muito bonito, eu não o conheço pessoalmente, então está feito o convite. Por esses motivos, o Ademar é o nosso convidado dessa semana. E o Ademar, ele tem uma história importantíssima dentro da história do Diário do Grande ABC. Pois desde o tempo do semanário New Seller, o Ademar Bertoldo encaminha para o jornal, para as várias áreas, principalmente para o esporte, informações e notícias e fotografias do futebol em Ribeirão Pires. Tá certo? Certo. E aproveitando, Admirando, falou do diário, né? Eu sempre fui um hobby, né, assim, de mandar isso aí, tempo do Botassin, que eu peguei, encarnou o espírito em mim. Então eu mandava também o Popular da Tarde, já não existe mais, né, do Bentinho. Chegou por meia página, né, que fala, meia página notícia do Grande ABC. Quando você cita o Botassin, também é uma figura que faltou, né, Andrade, para a gente entrevistar. O Roberto Botassin, o historiador de Ribeirão Pires, de uma outra família. Os Botassin, os Bertoldo, os Mazieros são famílias de colonizadores do núcleo colonial de Ribeirão Pires. Certo. Então, a nossa homenagem, então, ao Roberto Botassin. Agora, Bertoldo, você lembra quando você começou a enviar essas notícias para nós? Não, você estava Não, na verdade é o seguinte. Do tempo do Botassin, que me inspirou, eu mandava até para a Gazeta Esportiva, e mandava noticiários de Ribeirão Pires para o Otávio de Oliveira, da Rádio Emissora ABC. Tinha o Jurandir Janazzi, que tinha problema na coluna, ele vinha fazer treinamento físico, halterofilismo, sabe, porque reforçar a coluna, isso aí, ele trazia as notícias aqui para a Rádio ABC, a gente ficava ouvindo lá. Em Ribeirão, anos 60, por aí. Porque Otávio de Oliveira também foi setorista, foi na área de esportes do New Seller. New Seller, então. Rádio e jornal. Ele era locutor da Rádio Emissora ABC. Então a gente mandava lá o Otávio de Oliveira, que eu conhecia ele, que era técnico de futebol de salão no 1º de maio, e eu jogava futebol de salão no Ribeirão, anos 60. Então você jogou contra o Beltrán. Beltrán Ascencio. Suzuki, então, tem a gente está lembrando aqui de colegas, né? O Beltrán Ascencio também partiu. Um abraço ao Beltrán. Grande goleiro do 1º de Maio, Futebol Clube, do Esporte Clube de São Bernardo. Foi campeão do estado várias vezes. Né? Time do... E você chegou a jogar contra o Beltrán? Contra o Beltrán, a turma Adalberto Lorivilson, que está hoje em Ribeirão Pires à noite na faculdade, trabalhando com o neto, com o filho. Lorivilson. Figura do esporte, aqui de futebol de salão, Irineu, Egídio. Nossa, tem história aí que eu vou te contar. E falando em futebol, quer dizer, Ribeirão Pires sempre foi um celeiro de craques. Muito. Eu lembro do Adnan. Adnan e Luiz Américo. Que jogaram no Corinthians, né? No tempo que o Corinthians ficou na fila, mas eles jogaram, né? E agora o William.
Mas teve o Napoli que jogou no Corinthians também. Bem lá no ano passado. Agora o Williams, né? É de família, os parentes deles. O William que está agora na seleção, que está disputando a Copa, nasceu William, em Ribeirão Pires. Nasceu em Ribeirão Pires. Os tios dele, o Peroca, que joga até hoje, o Benê. O Peroca jogou no Palestra? Jogou no Palestra São Bernardo. Aquele mesmo? Ele faz parte da Associação Antialcoólica e faz parte de um monte de coisas. Ele é vice-presidente da nossa associação, só que não aparece. Eu que tenho que segurar Já vou reclamar, se segurar o pepino. Como é, Peroca? Não vai aparecer lá? Vice-presidente, só vai para assinar. O Ademar, depois da Copa, traz o William aqui para a gente entrevistar. Eu tenho uma entrevista lá que eu fiz no Ribeirão Pires, quando era repórter de campo da rádio. Gostou, né? Repórter de campo da rádio Pérola. Eu entrevistei o. Aqui faltou falar que você foi repórter de campo. Tá, claro. Mas ele vem aqui, ele sempre vem no final do ano. Não, das vezes é mosca branca, é difícil. Mas quando vier. Vamos ficar atentos, né? Se ele chegar para falar com os parentes, se eu não me engano, o avô dele, o Silvano, mudou para São João del Rei, se eu não me engano. Ele morava lá no Barro Branco. Tá certo. Ribeirão Pires. Outra faceta do Ademar, cujo apelido pode falar? Pode falar. É cachorro? Cachorrão? Não. Como que é? É cavalão. Cavalão. Pros íntimos. Nenê pros íntimos. Nenê pros íntimos. Nenê pros íntimos. Ele fez carreira na Pirelli. É Pirelli, né? A história é rápida, porque o tempo é curto. Fique à vontade. Não, a história é rápida. Eu trabalhava num armazém de balconista e o seu Adelmo... Em Ribeirão Pires. Em Ribeirão Pires. O seu Adelmo sabia que eu gostava de futebol, como eu dormia futebol, comia futebol, troquei uma bola para ter uma bola com uma galinha e um monte de coisa. Então aí ele, vamos lá para Pirelli, não sei o quê. E eu fui treinar na Pirelli. Nada de trabalhar. Era para treinar futebol. Para treinar futebol e arrumar emprego, porque naquele tempo... E o senhor Ari, o senhor Ari tem sentimento da família, que faleceu no mês de maio próximo passado, ele lá no sul. Ele está morando em Capão da Canoa, 92 anos. O Ari Novelli, que era do bairro Casa Branca. Então, aí ele colocou, e foi interessante. Chegaram, o que? Eu sou balconista. Ele falou que na Pirelli não tem. Mas eu vou arrumar. O Nirso, ele falou, o Nirso vai sair em dezembro, eu vou pôr você lá. E comecei lá fazendo carreira na Pirelli, jogando bola, diretor, e eu teve um monte de amigos. Você jogou na Pirelli? Joguei um tempo na Pirelli, e depois, eu fiz um monte de amigos, até hoje. Tem uma pessoa que eu até vou pedir para você, Osíris Alves Rodrigues, um memória, ele tem tudo, então precisa um dia trazer com você também. Boa gente. Tá do Oliveira Lima sempre, junto com os caras que trabalham muito naqueles bancos, sabe? Às 3 horas da tarde, que o cara fica olhando a turma passar, trabalha muito com as vistas, né? Tá. Então... Mas você está entregando, hein? Não, tem essa aqui. Ademar, então como que é? O apelido não é cachorro? Não, cavalão. A turma chama porque um dia... Cavalão. Eu jogava futebol no salão, era assim meio nervoso, assim, meio bobo. Mas nunca agredi ninguém. Eu dei um soco numa porta, o cara... Não sei o quê. Então, só isso aí. Da Pirelli, você tem fotografias? Tem um monte da Pirelli. Não tenho muito. Eu tenho muito de história do Dolaria, Brasil, eu até mandei hoje para você. Certo. Da Pirelli tem algumas também. Então, ao longo do programa, nós estamos mostrando essas fotografias. O Ademar atleta, o Ademar funcionário da Pirelli, o Ademar corintiano. Né? Toda a família. Toda a família. Sofre tudo junto. A pessoa fala aqui que é italiano, é tudo torce. Meu pai era palmeirense, eu fazia os quadros do Palmeiras pro meu pai e era corintiano. Vê como eu não tinha, não tinha problema de família, né? Certo. E o Ademar, tanto mandou notícias de futebol, tantas notícias na área de social, que ele acabou abrindo uma rádio. Na verdade é o seguinte, um dia eu estava no pé na bola do Ribeirão, falei pro Gemesi, que era dono do jornal, que já faleceu também. Falei, o Gemesi é o pai? É o pai. Então, tinha 5, 6 rádios pirata em Ribeirão Pires. Falei, faz uma rádio para nós lá, pô, você tem dinheiro, você está bem de vida. Aí ele falou, louco, eu vou pôr você vou abrir rádio. Mas tá saindo, tem 2 caras lá que estão saindo do programa de esporte 6 horas, vai lá. Então fui eu e depois descobri um amigo lá, o Luiz Tondato, e fomos. Aí fechou a rádio. Porque era a Rádio Serrana. Era Serrana. Certo. Fechou e aí... Quer dizer, a Rádio Serrana era uma rádio clandestina. Não, pirata. Não, clandestina é muito pesado. Pirata. Quer dizer, várias vezes o pessoal da radiodifusão foi lá fechar a rádio. Não, só foi uma vez fiquei 2 anos assinando lá, coisa que uma pessoa impoluta, que nem eu, posso falar, e tive que ir lá no fórum e o cara, você gosta daqui, os caras jogam bola comigo, você gosta daqui, todos os meses assinar lá uma ficha.
Mas tinha 5 em Ribeirão Pires, né? Mas você não desistiu. Não, aí abri uma associação, eu sou Aí sim. presidente, e aí saiu uma rádio, 25 Chamada watts. Pérola da É, Serra. 25 watts, que cochicha pro vizinho, o que vai fazer? Estamos na área. Quer dizer, quem está no centro de Ribeirão Pires sintoniza. Tá dentro dessa coisa. E hoje internet, Pela internet, Facebook, como é que a gente faz para sintonizar pela internet a rádio, a legalizada Rádio Pérola da Serra? Então, é só ver Rádio Pérola da Serra, fm.com, você já é www, você já. E depois lá no Google, Rádio Pérola da Serra, Ribeirão Pires, você escuta de qualquer jeito. Todo jeito fala pro mundo. Mas Quando não havia internet, isso eu já escrevi na página Memória, mas agora eu vou falar, né, gravando. O Ademar Bertoldo, né, ele gravava todos os programas Nostalgia, isso? Comandado pelo saudoso Américo Del Corto. Exato. E mandava fita pra gente. Né? Mandava fita. Hoje eu tenho no acervo do Projeto Memória mais de 40 horas daqueles programas de nostalgia de personagens como o Seu Américo, a esposa do Seu Américo, Dona Lina, Simões, o Antônio Simões, o grande memorialista de Ribeirão Pires, que foi vice-prefeito, vereador e prefeito, que também partiu, quer dizer, as vozes preservadas. Então, esse menino, gozador, brincalhão, ele é uma pessoa, o Ademar Bertoldo, preocupado com a questão da memória. Eu sempre, tem um monte de coisa gravado lá também do Simões, do CD, né, que melhorou um pouquinho, né? Então, tem um monte de coisa. Agora a censura, primeiro a gente gravar no cassete, né? Agora a censura direto lá, tá tudo gravado, né? Tá certo. É pena que o Seu Américo faleceu, ó, e o programa Reminiscência, não teve ninguém para dar sequências, então, infelizmente, o programa... Quer dizer, tá faltando... Mão de obra. Mão de obra. E eu tinha um programa também japonês, programa Nikkei lá. Sim. O cara que me ajudava, um cara fora de série, foi dono do jornal aqui em São Bernardo, pessoa séria, pachuchu, honesta, deu problema, doença dele, em um ano levou ele. Então eu fiquei... Então, como é que ele chamava? Miquio Tange. O seu Miquio, ele entrava em contato com a gente. Pô, gente ele foi ligado, ele era de São Bernardo. São Bernardo, tinha jornal em São Bernardo. Ele passava as informações, ele partiu também. Partiu, um ano levou ele. Nossa. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma sugestão para você. Pois não. Nós temos em Ribeirão Pires o seu Marcílio Duarte. Trabalha na prefeitura. O Marcílio Duarte, ele é do Museu de Ribeirão Pires, ele é diretor da prefeitura. Marcílio, vamos recuperar o programa Nostalgia na Rádio Pérola da Serra, mostrando na rádio, gravando essas descobertas do Ademar. Chamar o Mazieiro. Tem um monte de gente lá. Os que estão vivos, por favor, hein? Mas olha, o Mazieiro está bem. Quem? Como é que não é Mazieiro? Joel Mazieiro. Joel Mazieiro é meu vizinho. O Joel Mazieiro. Tá bom. O seu Davi, Otávio Davi, filho. Tá bem, esse tá firme. Vai ver uns 120 anos. Ele descobriu aqueles quadros da Esther Mazini Levar, das igrejas que... Falei com ele, a esposa dele fez ano ontem. Então, Marcílio, olha, aceita esse convite, é um trabalho voluntário, aos domingos, meia hora, começa com meia hora. Você abriria esse espaço para ele? Não tem, a gente não tem, comigo não tem, essa palavra não existe para mim. Tá. Por isso que eu ando nessa draga aqui. Tá certo. Pode dizer da vida. Não sei falar não. Eu queria, Ademir, antes de encerrar, que você que já está dando tempo, um abraço ao Cláudio Petrin. Ele foi lembrado aqui. Claudião foi também um amigo. É um amigo exemplar lá da Pirelli. Então, foi meu chefe lá também. O Claudião é fora de série. Um abração, Claudião. É parente do... Irmão do Antônio Petrin. Ele não grande ator. Ele não é ator. O Claudião também foi convidado para ser ator, mas ele não quis. Ele não... Preferia ser jogador. Era goleiro da Pirelli. Tá. Cláudio Petrin também está convidado. Vem contar a história aqui da Parque das Nações. Né? Claudião dos Santos, né? Tipo de Pirelli, coisa. E traga o Antônio Petrin, o grande ator, né? O grande ator de Santo André, do grande ABC, que junto com a Sônia Guedes inaugurou, e outros nomes, muitos outros nomes, inaugurou o Teatro Municipal de Santo André. Ademar, como é que está a rádio? Rádio está difícil para tocar, não tem apoio. Eu falo a verdade, é a realidade. Ninguém. Cada dia matar um leão por dia. Mas não pode, porque é contra a coisa, né? A lei
Em proteção aos animais. Mas não é fácil. A turma devia dar mais atenção para a rádio. Sim. Porque todos os dias, toda semana vai 4, 5 convidados diferentes e a turma devia olhar com mais carinho. O prefeito Kiko vai na rádio? Foi 1 ou 2 vezes, mas não tem... É difícil, não adianta. Se eu começar a falar aqui, eu vou preso. Tá bom. Então é melhor... Prefeito Kiko, vamos dar uma força para a Rádio Pérola da Serra, né? A emissora... Olha, não é só do Ademar, é uma emissora de tanta gente. Eu sempre falo, não sou político, não almejo nada. O que eu brigo é pro futebol. Isso eu brigo para jogar. Agora é o seguinte, você é ligado ao Olaria. E o Ribeirão Pires Futebol Clube? Então nós estamos lá também. O Zélio começou o 60 agora. 60 é eles, né? Eu tenho mais. E o Older? O Older está parado. Esse ano o Gustão ninguém quis tomar conta, então ele só faz rachão. E os campeonatos da cidade? Tá tendo. O Danda, presidente da Liga, campeonato pé na bola do Ribeirão Pires Futebol Clube. E nós estamos lá no Orça. Lá na Orça, todos os domingos cedo. E lá, meus amigos... A denominação certa, cada final de semana subtrai alguma coisa. E a semana, domingo passado, subtraíram os fios e não deu para tomar banho, porque não tinha água, porque é ligado, né? Subtraíram também duas bombanalgias, uma na hora que a turma está jogando truco, a turma é legal, sabe dar o bote, né? Então, tem essa reclamação, né? Então, todos os domingos, os amigos da Leia estão lá subtraindo coisas. Tá. Viu? Coisa que não dá nada. A gente fica olhando o Ademar, a gente fica lembrando do Botacim, a gente fica lembrando do Antônio dos Santos, da Iracema Matias. Iracema? Lembra? Oh, claro. A Guadalupe. Eu não sei onde está. O irmão dela, das quantas, troca mensagem no Facebook. São nomes que levaram adiante a ideia da memória de Ribeirão Pires, criaram o Museu da Cidade. A Iracema, ela separava as fotografias e foram feitos xerox das imagens de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires tem uma história fantástica, né? E o Ademar é o último moicano. O Botacim, falando do Botacim, eu chegava pro Botacim e falava, ô louco! E ele falava, chegou mais um. Eu passava lá... eu dizia que o Botacim era uma das únicas pessoas sérias de Ribeirão Pires. Ele, olha, inteligente, quando não enxergava direito, aquela máquina Remington, né? Não errava uma coisa. E era um cara, quando ele fez a pizzaria, queria fazer a pizza lá na Câmara, na rua, que hoje é João Domingos de Oliveira, né? Que ele foi tirar o alvará lá, que ele era o alvará para fazer, e já era a prefeitura lá, né? Então... Ele era o contador dos oleiros. Ele arrumou uma aposentadoria e dor de cabeça para muitos aposentados. Viu? Então, com a sua concordância, nós oferecemos esse programa para o Antônio Simões e para o Roberto Botacim. Claro, a esposa... Pode ser? Claro, o Simões, a esposa dele, sempre vai na missa comigo do Pai José, 95, no passivo. Ele falou, só eu posso te salvar. Ele falou, então eu estou lá. Ademar Bertoldo, uma das reservas morais desse grande ABC. Ele nos honra com a sua presença. É um irmão para a gente. E com ele, com as imagens agora do Botacim e do Antônio Simões, nós encerramos mais uma audição, né? Mais um programa Memória na TV, convidando você para, na próxima semana, estar presente, né, no site do Diário do Grande ABC, contando mais um pedacinho da fascinante história dessa região operária, dessa região simples, dessa região que escreveu uma história na própria história brasileira. Então, até a próxima semana.